Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Higiene, Profilaxia e Terapia Animal do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre os estudos epidemiológicos analíticos. Nós já conversamos a respeito dos estudos descritivos, né? Então, conversamos sobre a importância de se trazer as diferenças, vamos dizer assim, o que a gente encontra em relação ao agente hospedeiro e meio ambiente, a tríade epidemiológica, os fatores que estão presentes dentro dessa população a qual a gente está estudando, né? E essa descrição a gente pode trabalhar com diferentes formas, né? A gente pode trabalhar na forma de relato de caso, ou seja, é uma população ou algum número pequeno de indivíduos dentro de uma população. A gente pode trabalhar com mais casos dentro de uma mesma população ou em duas populações. A gente pode trabalhar a questão de série de casos, quando a gente tem uma ocorrência em diferentes regiões de situações muito parecidas, muito próximas, nas quais a gente encontra algum tipo de relação entre os fatores, né? Ou que a gente chama de inquérito, que a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Vocês viram na questão da metodologia da pesquisa os estudos experimentais, né? Os estudos experimentais, de um modo geral, a gente trabalha com observação de dois grupos, um grupo testemunha e um grupo tratado, né? Existe a questão do ensaio clínico, que isso sim tem uma importância muito grande para as questões dos estudos de epidemiologia, principalmente quando a gente está estudando os novos fármacos. E dentro do que a gente chama dos estudos epidemiológicos mesmos, a gente vai trabalhar basicamente com o que a gente chama de estudo observacional. O estudo observacional, a diferença entre o estudo experimental é que no estudo experimental a gente aloca os indivíduos num grupo tratado ou no grupo testemunha. Nos estudos analíticos, isso se dá em função da exposição ao fator ou ao desenvolvimento de doença. Então, a gente observa a ocorrência da enfermidade, né, do agravo à saúde, e a partir daí é que a gente vai começar a analisar os fatores, né? Em vez de a gente alocar os indivíduos, a gente observa em quais grupos, em quais animais, com que características, né, foi que aconteceu esse trabalho. Esses estudos podem ser trabalhados então como transversal, caso controle ou coortes, e nós vamos conversar um pouquinho mais especificamente sobre cada um deles. Quando a gente fala na diferença entre os estudos descritivos e os estudos analíticos, para a gente ter uma ideia um pouquinho mais, principalmente pensando para não confundir com a questão da metodologia da pesquisa, que vocês viram bastante, o estudo descritivo, a gente, de um modo geral, não existe uma análise estatística, porque o número de animais que a gente vai estar trabalhando, o número de animais nos quais a gente vai estar observando aquele fator, não nos permite fazer esse tipo de análise. Então, normalmente nós vamos trabalhar com estatísticas descritivas, como médias, prevalências, moda, né? Percentual em função de ocorrência, né? Mas não com a possibilidade de fazer uma análise muito crítica a respeito dessa informação. É uma análise muito mais descritiva, comparando casos. Tá? Nos estudos analíticos, independentemente se ele ser um experimental ou ele ser um estudo epidemiológico observacional, a gente sempre vai buscar a relação entre o fator de exposição, né, o fator causal, e a chance ou o risco de desenvolver uma enfermidade, um agravo à saúde. Aí as formas de estatísticas de analisar são imensas, a gente pode trabalhar com Q-quadrado, com teste T, com ANOVA, né, mas de um modo geral é possível a gente fazer análise estatística então dessas informações. Tá? Dentro dos estudos para a gente classificar o que são em relação aos objetivos, tamanho de amostra e resultados, né? Então, aqui tem algumas informações. Quando a gente trabalha em um estudo descritivo, então a gente faz a descrição e quantificação descritiva, né, dessa população. Então, é bem isso, é média, né? A gente não consegue fazer uma análise, tá? Quando a gente trabalha com estudos analíticos, né, então a gente tem medidas de associação entre eles, não que eu falei, teste T, então a gente consegue determinar um fator, né, de significância, né? Então, se for uma nova, se for um Q-quadrado, então é possível a gente fazer essa comparação, essa avaliação entre os grupos, tá? Em relação à amostra, nos casos descritivos, a gente tem uma estimativa, né, de amostra. Assim, necessariamente ela não é uma amostra representativa, ela é onde está acontecendo
o caso que a gente está descrevendo, né? Então, ela necessariamente não representa uma população da espécie ou da raça ou do sistema de produção, ela está acontecendo naquele local, naquela população, naquele grupo, né? Então, o que a gente tem é representativo dentro daquele pequeno grupo, né? Quando a gente trabalha em estudos analíticos, a gente sempre vai ter pelo menos 2 amostras, né? A dos animais expostos aos riscos e que adoeceram ou não adoeceram, tá? Então, a gente vai tendo essas comparações, né? E muitas vezes isso sim acaba sendo representativo, principalmente quando a gente está em casos de surtos em função de epidemias, né? Quando a gente falou na forma de ocorrência das doenças, a gente falou em áreas livres ou indenes, né? Em áreas endêmicas, onde a doença sempre acontece, áreas epidêmicas, onde são áreas onde acontece um grande número de eventos, né? E eu acabei deixando passar a pandemia, que foi o nosso caso da Covid, em que a gente teve não só restrito a uma região, a um país, mas sim a gente teve isso disseminado por vários países, né? Por vários continentes, tá? Em relação aos estudos descritivos e analíticos, quando a gente fala nos resultados em si, né? Nos estudos descritivos, muitas vezes a gente consegue ter um intervalo de confiança, né? E acaba por aí. Já nos estudos analíticos, a gente vai ter o que a gente chama razão de chance, né? Odds ratio, tá? Ou risco relativo. É possível a gente fazer alguns cálculos diferentes para tentar identificar quais são os fatores que levam um determinado indivíduo a adoecer, tá? Então, aqui, assim, dando uma hierarquização desses estudos, a gente começa pela base, nos relatos de caso. Então, relatos de casos são números de indivíduos normalmente não muito grandes, a gente faz uma avaliação descritiva, né? Sem muitas vezes conseguir uma análise estatística de correlação ou de relação entre os indivíduos, né? Entre o fator de exposição e o fator desenvolvimento da doença, tá? Na série de casos, a gente acaba tendo mais de um caso. Então, vou dizer, um exemplo, assim, relato de caso. Há uns anos atrás, eu encontrei numa propriedade de caprinos, né? Que a gente estava trabalhando com o pessoal do PIS. Um caprino com problema de erosão nas orelhas, ele tinha falta de pelo no focinho, né? E formando cascas, né? E nós fizemos um raspado, identificamos o micro-organismo, né? E posteriormente, isso é algo que não tinha sido visto ainda no Rio Grande do Sul, pelo menos não tinha sido relatado em caprinos no estado. Posteriormente, fazendo uma visita a uma outra propriedade, eu encontrei a mesma situação, né? Então, a gente fez as comparações entre os dois e eram animais de idades diferentes, né? Mas os mesmos sintomas, as mesmas formas de apresentação da lesão e o mesmo agente causal, tá? Então, assim, num a gente teve um relato de um caso e com outro a gente conseguiu fazer quase uma série de casos, né? Porque foram mais de uma propriedade. Inquérito também é uma metodologia descritiva, né? Um estudo descritivo, onde a gente normalmente está buscando a existência ou não de uma determinada doença. Então, se eu tenho um método diagnóstico, por exemplo, sorologia, né? Eu posso fazer um levantamento dentro de uma população de uma região, então fazer uma amostra representativa dessa população, desse grupo de indivíduos, né? E a partir daí eu vou ter um desenho, né, da coleta, em quantas propriedades vão ter que acontecer, quantos animais em cada propriedade, né, se eu vou ter uma idade específica, uma época fisiológica específica, se eu vou ter sexo específico, né, mas eu coleto esse material e a partir daí eu consigo dizer se a doença existe ou não existe, né? Então, normalmente isso é feito para a gente estabelecer ou manter quando a gente tem doenças sob controle, né? Então, para a gente certificar que elas efetivamente são sob controle e não estão acontecendo, tá? Os estudos transversais também são estudos descritivos, e aquele que eu falei para vocês normalmente são os estudos de prevalência, né? São os estudos em que a gente tira uma foto no momento, então a gente vê o que está acontecendo naquele momento, né? A gente faz o diagnóstico, avalia os indivíduos naquele momento. Os estudos de caso controle, a gente vai comparar duas populações. A gente vai ter os indivíduos doentes comparados aos indivíduos não doentes, e dentro desses dois grupos a gente vai buscar
relação entre os fatores de risco, né? Então, fatores de exposição, o que tem de comum e o que tem de diferente entre eles. O estudo de corte se dá ao contrário, a gente trabalha em relação aos fatores de exposição, os animais expostos a um determinado fator e os animais não expostos, por exemplo, mudei a alimentação de um grupo de animais, né? Então, nessa mudança eu vou ter os que mudaram a alimentação e os que não mudaram a alimentação, e dentro desses dois grupos eu vou buscar quem adoeceu, quem teve algum tipo de problema. E aí eu faço essa relação entre os dois grupos para ver se aquele fator efetivamente é o fator causal, tá? E o estudo clínico randomizado, que eu falei para vocês, que é o estudo, principalmente quando a gente vai trabalhar com novos fármacos, né? A gente tem grupos de indivíduos, né? Então, às vezes vocês veem o chamamento, por exemplo, do hospital de clínicas, né? Buscando pessoas de uma faixa etária de tanto a tanto, com tais características. Agora estão fazendo um estudo para pré-diabetes, então querem pessoas com tais e tais características, né? E o que acontece? Dentro desse grupo, o fato dele ser randomizado significa que eu vou ter as mesmas características nos dois grupos que eu estou avaliando ou estou analisando, né? Então, eu vou ter que ter mulheres e homens, idades, né? Nos dois grupos muito parecidos. É a mesma coisa que a gente pensar num estudo clínico em animais. Eu não posso comparar Jersey com Angus ou Brangus, né? Então eu vou ter que ter, se eu tenho Jersey, eu tenho que ter Jersey nos dois grupos, se eu tenho Brangus, eu tenho que ter Brangus nos dois grupos, tá? Porque isso vai ser uma grande diferença entre eles. E além disso, no ensaio clínico, né, quando a gente organiza os grupos, a gente não pode deixar, por exemplo, um grupo que tem a doença que está sendo avaliado, um medicamento novo, sem tomar medicamento. A gente não pode ter o grupo que não vai ser tratado, né? Então, a gente vai ter o grupo que vai receber o tratamento convencional e o grupo que vai receber o novo tratamento, né? E a partir daí, então, a gente faz as avaliações de cada um dos grupos de indivíduos, tá? Mas vou falar um pouquinho de cada um deles. Quando a gente fala em direcionalidade, né? Então, como eu falei para vocês, o estudo transversal é aquele que a gente tira uma foto, tá? Eu sei o que está acontecendo naquele momento, eu não sei o que teve antes, eu não sei o que teve depois. Isso acontece muito em frigoríficos, por exemplo, né? Em que na linha de abate a gente coleta uma víscera e a partir daí a gente faz uma avaliação. Isso pode ser uma avaliação histopatológica, pode ser a pesquisa de um determinado agente causal. Mas o que eu tenho? Eu tenho o número total de animais que foram abatidos, eu sei de onde eles vieram, sei de qual lotes eles são, né? E eu vou saber dentre eles quantos tinham a doença e quantos não tinham. Normalmente estou procurando uma enfermidade só. E aí eu tenho um estudo de prevalência, porque eu não tenho histórico desses animais e eu também não vou poder acompanhar porque eles já foram abatidos, né? Eu fiz a avaliação no frigorífico. Esse, assim, vamos dizer, é o estudo clássico de transversal ou de busca de prevalência. Tá? Quando eu falo um estudo prospectivo, significa que a partir do momento em um determinado fator mudou dentro de um rebanho, eu começo a avaliar se vai ou não vai acontecer alguma enfermidade. Então, eu avalio a partir do fator para ver se teve doença ou não. Tá? Então, por isso que a gente chama prospectivo. Isso não quer dizer que eu, a partir de hoje, vou começar a avaliar aqui para frente. Não. Eu olho o que aconteceu de diferente dentro do rebanho. Né? A velha história, entrou um lote novo. Tá? Eu comprei um lote novo de animais. Tá? Esse lote novo é o meu fator. Tá? Aí, a partir daí, eu vou ver o que aconteceu com aquele rebanho. O lote foi responsável, a partir do lote aconteceram doenças, ou as doenças já vinham acontecendo antes ou aconteceram muito depois. Né? Então, eu posso estabelecer se ele é ou não um fator. No estudo retrospectivo, é o contrário, eu avalio a partir da doença. Então, eu tenho uma doença estabelecida num rebanho e eu começo a olhar para trás para ver o que houve de diferente em relação àquele rebanho que pode ter causado o agravo ou a doença. Tá? É a forma como a gente vai avaliar. Uma eu avalio a partir da introdução de um fator diferente, né? E a outra eu avalio a partir dos animais doentes, a vida pregressa deles, para ver o que aconteceu antes deles adoecerem. Tá? Então, a gente tem nos estudos descritivos, né, os relatos de casos, a série de casos, os inquéritos e os estudos transversais. Né? Então, falando um pouquinho do estudo transversal, né, ele é um estudo descritivo, né, a gente vai ter
principalmente uma informação sobre prevalência, ou seja, quantos indivíduos dentro daquele grupo, daquele lote, e lembrando assim, que quando eu faço um estudo de prevalência, a representação dessa prevalência é dentro daquele grupo de indivíduos, ele não representa toda uma região ou todo um estado, tá? A não ser que eu tenha uma amostragem de vários frigoríficos, por exemplo, pensando nisso, em que eu vou ter animais de várias procedências, de várias regiões, e que eu consiga, então, estabelecer uma amostragem significativa, né? Vocês lembram lá da estatística, uma amostragem significativa, ela tem que representar toda a população, né? Ela é um N dentro de uma população maior. E os estudos, para fazer um estudo transversal analítico, às vezes é possível, né, não só estabelecer a questão de prevalência, mas eu tenho que ter muito mais informações a respeito, né? Em geral, eu não tenho conhecimento do que aconteceu com esses indivíduos. De novo, o nosso exemplo do frigorífico, né? Eu não conheço a vida pregressa, eu não conheço a história do sistema de produção desses rebanhos. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer uma investigação de fatores que determinaram, que foram importantes para que aquela doença acontecesse, tá? Então, é por isso que a gente diz que eles são estudos transversais descritivos, e eles raramente podem ter alguma relação, algum estudo analítico, alguma coisa que nos faça pensar. De um modo geral, a gente lança hipóteses, né, mas não consegue comprovar essas hipóteses, tá? Como eu falei para vocês, os inquéritos epidemiológicos, né, são aqueles que demonstram a ausência ou não de uma doença ou da presença de um agente. Então, é sempre isso, né? Ele é um estudo transversal, né? Ele é por amostragem estatística, tem que ser representativo. Normalmente, eles têm junto consigo a presença de focados dentro de um sistema de vigilância ativa, ou seja, a busca por indivíduos. Então, vocês imaginam quando a gente, para ser declarado um estado livre de aftosa sem vacinação, foi necessário durante muito tempo se fazer esse tipo de inquérito, né? Investigar em todas as áreas, em todas as regiões e micro-regiões, amostras representativas de bovinos para verificar se tinha ou não tinha reação, se não tinha ou não tinha anticorpos para a aftosa, tá? Então, é isso que é importante. O inquérito, ele tem essa função, tá? E quando a gente suspeita da introdução de uma doença, dentro de uma região, isso é uma forma também de verificar se efetivamente houve ou não houve o ingresso da enfermidade através de uma importação, através de algum animal, que muitas vezes não é feita uma importação, mas sim uma passagem por fronteira, né? Principalmente fronteira seca no Rio Grande do Sul, existem várias, então já aconteceu assim da gente ter um chamado de um produtor que trouxe ovinos deslanados do Nordeste, né? E eu disse, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa importância, dessa vinda do Nordeste para cá. Ele, não, é que a gente saiu para o Paraguai, desceu para a Argentina, entrou pela fronteira seca do Uruguai. Eu disse, que trânsito que não fez esses animais para chegar aqui. E é óbvio, quando eles chegaram aqui no Rio Grande do Sul, vários morreram, né? Foi feita... O professor Davi Driemeyer foi chamado para fazer o diagnóstico. Necessariamente não é doença, isso pode estar relacionado ao estresse, ao transporte, às mudanças climáticas, à falta de adaptação desses animais, tem várias coisas, né? Mas existe essa possibilidade, sim, da gente introduzir indivíduos dentro de uma determinada região sem que isso seja oficial, tá? Mas quando existe essa questão oficial de trânsito de animais de um lado para o outro, é extremamente importante. E dependendo do país importador, ele tem essa exigência, né? Isso é uma exigência no comércio internacional, que se monitore, que se faça esses inquéritos periodicamente, justamente para garantir que a doença não existe, tá? Lembra que eu falei de incidência e prevalência, né? A prevalência é aquela fotografia que a gente tira no momento, e a incidência é quando eu tenho essa fotografia e eu vou buscar mais adiante novos dados, e esses novos indivíduos que adoeceram, né, vão ser a minha incidência, tá? Então, isso aqui é para mostrar uma diferença para vocês, assim, entre se uma doença tem semanas de duração, que é o que aparece ali em cima, na tabela, né? Então, eu tenho a semana de 1 a 10, tá? E aí eu vou tendo no número de casos, né, o número, na linha vertical aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, né? E é o número de casos que acontece. Então, a duração da doença é de 2 semanas, né? Se eu tiver o número de casos, né, 2 casos com duração de 2 semanas,
aqui no caso eu botei 2 semanas, sempre 4 casos. Então a gente tem na primeira fila ali 2 casos, 2 casos, 2 casos, 2 casos, sempre eles vão somar, né? Então, se eles duram 2 semanas, na primeira semana tem 2 casos, na segunda eu vou ter, esses 2 casos vão continuar, mas eu vou ter mais 2 novos casos, né? E assim vai indo cada um. Então a gente vê a incidência, né, que está na coluna da direita, vai ser sempre 2, é o número de casos que aconteceu cada semana. Mas aqui embaixo, na linha horizontal, eu tenho a prevalência por semana. Então, a prevalência sempre vai somar o caso da semana anterior, né? E a duração e o novo caso, e sempre em função da duração. Se eu tiver uma enfermidade com uma duração de várias semanas, eu vou ter uma incidência sempre igual, mas uma prevalência exagerada. Tá? Vocês vão vendo aqui que à medida em que vai passando o tempo, a incidência vai diminuindo de novo, porque o número de casos continua sempre sendo o mesmo, então, né, os animais que ou curaram ou morreram, né, não vão mais somar a questão da prevalência. É só dar então uma olhadinha com cuidado que a gente vai conseguindo entender, né, como é que se funciona, tá? Mas é só para você terem uma ideia que diferença entre incidência e prevalência, né? Prevalência é aquele momento, incidência a gente está observando ao longo do tempo, tá? Quando a gente fala, então, em epidemiologia analítica, sempre está buscando uma relação causa-efeito, né? Então, aqui eu tenho as questões do hospedeiro, agente e ambiente, né? E vou buscar dentre esses, dentro da minha tríade epidemiológica, né, o que acontece para que ocorra a doença. Isso eu vou usar de forma descritiva ou em forma analítica, né? Então, a forma descritiva eu só conto o que está acontecendo e no estudo analítico eu vou analisar e trazer relações entre causa e efeito, tá? Então, a causalidade é aquelas questões que eu já comentei com vocês quando a gente fala da tríade epidemiológica, né? Para que uma doença aconteça, eu preciso ter um agente, né? Mas, porque se não existe, o agente não tem a enfermidade, tá? Então, isso é a causa necessária. Mas não é só ter o agente que funciona, né? Eu preciso ter uma condição para que o hospedeiro se contamine, né? E eu preciso ter um grupo de hospedeiros suscetíveis, né? Então, assim, a doença é condição sine qua non, né? O agente para que a doença ocorra. Mas se eu não tiver um fator ambiental que permita que esse agente sobreviva, que eles entrem em contato com o suscetível, e eu não tiver um suscetível com condições de ser infectado e desenvolver a doença não ocorre, tá? E aí a gente vai ter várias composições em relação disso, né? Muitas doenças são multifatoriais, então eu tenho fatores que são necessários, mas não são suficientes, né? Fatores que isoladamente causam a doença, fatores que precisam de outros fatores consigo para que a doença aconteça. Então, quando a gente está estudando essa relação causa e efeito, nem sempre só a presença do agente é suficiente para a gente caracterizar ele como causa, né? O que acontece por aí? Né? De que forma que ele foi introduzido, como que ele se encontra para contaminar o indivíduo, a fonte de contaminação, a fonte de infecção, né? De forma que se ele se distribui. Tá? Então, a gente tem que identificar todos os fatores que estão associados a essa presença do agente e o encontro com um hospedeiro suscetível. Tá? Então, aí a gente está falando de causalidade, né? O que causa, né? Quais são os fatores que vão levar a um determinado efeito. Então, quando a gente fala em estatística, a gente consegue comprovar isso, a gente consegue estabelecer uma relação de significância ou não, né? De uma certa forma, essa significância vai dar para nós uma proximidade de quais seriam os fatores responsáveis ou associados com outros fatores que poderiam estar desenvolvendo a doença. Né? Isso a gente sempre vai ter que pensar que para que eu tenha uma análise estatística significativa, eu também tenho que ter um número grande de indivíduos. Fazer análise estatística com um número pequeno de indivíduos, muitas vezes ele não dá significância, não porque não é importante, mas sim porque o número de indivíduos é muito pequeno para fazer a avaliação. Tá? Então, isso é algo que também a gente pode comparar, por exemplo, posso fazer um estudo de caso-controle, comparar doentes com não doentes, e não conseguir fazer uma análise estatística, mas conseguir inferir
né, hipóteses, levantar suposições a respeito de quais os fatores que eu estou considerando ali como mais presentes, né, que provavelmente serão aqueles que serão os causadores, tá? A questão da abordagem probabilística é bem isso, né, que eu estava dizendo para vocês, nem sempre a gente consegue, às vezes, quando eu faço uma análise estatística, eu consigo estabelecer qual é a probabilidade daquilo acontecer, né? Eu consigo trabalhar nas questões de associações da epidemiologia, uma relação causa e efeito, então a probabilidade daquele indivíduo se exposto àquele fator desenvolver ou não desenvolver, né, um determinado agravo à saúde. Tá? Então, relação entre causa e efeito eu consigo estabelecer a partir das análises estatísticas. Aqui, de novo, vem a questão da hierarquização, né? E eu vou dizer para vocês que quando a gente trabalha com epidemiologia analítica, a gente está trabalhando basicamente com caso controle, coortes e estudos clínicos randomizados, mas a gente vai conversar muito mais a respeito de estudo de caso controle e coortes que são aqueles que a gente tem possibilidade de fazer, mesmo que sem uma grande análise estatística, né? A gente consegue, dentro do nosso rebanho, organizar os dados e ter uma hipótese, lançar uma hipótese a respeito de qual o provável fator causal, tá? Então, nos casos analíticos, né, vamos esquecer um pouquinho o ensaio clínico e vamos trabalhar os casos, caso controle, coorte, e os estudos de prevalência é o que a gente mais encontra e mais se lê, tá? Um estudo de caso controle, como eu falei para vocês, a gente vai ter indivíduos doentes e indivíduos não doentes e vai comparar esses dois. Então, dentro do meu rebanho, eu tenho aqueles que manifestam sintoma ou, né, que foi feito o diagnóstico e a partir do exame diagnóstico deu que eles são doentes ou são portadores da doença e aqueles que são negativos. Então, positivos e negativos, né? Eu vou comparar doentes e não doentes. A partir daí, colocando esses dois indivíduos num grupo, eu vou avaliar tudo o que aconteceu de diferente dentro do grupo de doentes, né? Quais foram os fatores que foram alterados, se mudou a alimentação, se eu introduzi novos animais, se eu mudei de potreiro, se eu troquei a cama, se estou trabalhando com um animal em cama sobreposta, se eu mexi na cama, se faltou luz, né, e não teve a aeração, não teve ou alguma coisa aconteceu diferente, se choveu muito, né, o que aconteceu dentro daquele grupo. E eu vou olhar esses fatores também nos não doentes. Tudo aquilo que aconteceu igual nos dois grupos provavelmente não tem nenhuma relação com a doença. É bem provável que não, né? Porque aconteceu nos dois grupos, por que um adoeceu e outro não? Aquilo que é diferente entre eles é que vai me chamar a atenção. O que eu tiver de diferente entre eles pode ser, sim, o meu fator causal, né? Pode ser o fator que levou os indivíduos, o meu fator de risco, que levou os indivíduos a adoecerem, tá? Então, isso é extremamente importante. E nesse caso aqui, fala a seleção dos controles, né? O meu controle são os meus não doentes. Então, para mim comparar os não doentes com os doentes, eu tenho que tentar randomizar da mesma forma os dois grupos, né? A menos que eu tenha um grupo específico de animais doentes numa faixa etária, né? E não aconteça nada nos animais da outra faixa etária, tá? Eu tenho que tentar organizar doentes e não doentes dentro dessa faixa etária. Não adianta, ou se a gente for falar assim, por exemplo, fator de risco para aborto, tá? Vamos pensar, quais são os fatores de risco para aborto? E eu vou ter entre o meu grupo doente fêmeas e entre o meu grupo não doente macho. Nossa, eu não tenho como fazer a comparação, porque macho nunca vai abortar, né? Então, essa é a questão da escolha da seleção do controle, né? Quem são os indivíduos não doentes que eu vou comparar com os meus doentes? Tem que ter características iguais, né? Tem que ser passível de comparação entre si. No estudo de coorte, né? Então, eu sempre digo assim, é muito mais fácil a gente pensar primeiro caso controle, caso, não caso, doente, não doente. O estudo de coorte é o contrário. Eu vou olhar quem está exposto, quem não está exposto, né? Então, se eu suspeito que o potreiro alagado é o fator causal para mim ter uma determinada enfermidade, eu vou olhar quantos dentro do potreiro alagado, quantos ficaram doentes, e dentro dos potreiros não alagados, quantos ficaram doentes. Tá? Se eu tiver o mesmo número de doentes num e no outro, a proporção de doentes foi a mesma coisa, não o número, mas a proporção, significa que o fato do campo ser alagado não tem nenhuma importância. Mas se eu encontrar uma relação significativa entre
quem está no campo alagado tem uma probabilidade muito maior, tem uma fração muito maior de indivíduos, uma proporção muito maior de indivíduos doentes do que no grupo que não está alagado. Eu sei que o fator campo alagado é um fator de exposição, é um fator importante para a disseminação, para o desenvolvimento daquela doença, tá? A gente fala do estudo experimental, eu falo um pouquinho para vocês, o randomizado, né, o ensaio clínico, quando, principalmente em relação ao que está aqui embaixo, cego, duplo cego, né? Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de fármaco injetável para um grupo de animais. Eu vou separar animais com o mesmo score corporal, com faixa etária, entre fase produtiva, né? Então, eu tenho os dois grupos. No grupo que eu vou aplicar o medicamento, eles vão sofrer um estresse. Por quê? Porque eu vou ter que prender, eu vou ter que segurar esses animais, né? Botar num brete, aplicar um medicamento, né? Então eles vão passar por um processo de estresse que pode ser muito importante para o desenvolvimento ou não, para o funcionamento ou não do fármaco. Então, o que eu faço com outro grupo de animais? Eu faço eles passarem pelo mesmo estresse, né? Só que em vez de injetar produto, eu vou injetar a solução salina, por exemplo, né? Mas eles também têm que passar pelo processo de serem embretados, de serem segurados, de terem a aplicação de alguma coisa neles, tá? Quando a gente fala cego e duplo cego, isso tem uma relação muito direta com os humanos, né? Então, vocês fazem parte de um ensaio clínico, e isso é bastante interessante. Quando a gente começou os estudos das vacinas para a Covid, a gente teve vários colegas que foram chamados para participar do grupo das vacinas, né? Então, quando eles estavam testando as vacinas. E teve um colega lá da faculdade de administração, né, que ele disse, eu sou ratinho de laboratório, eu sou voluntário, né, e ele disse, mas eu não sei se eu estou tomando vacina ou se eu estou tomando placebo. Então, ele não sabia se ele estava tomando a vacina ou se ele estava tomando a salina, tá? Isso significa cego. Por quê? Se ele não sabe se ele está tomando vacina ou não, todas as informações que ele passar, coisas que ele sentiu, se ele ficou tonto, se ele ficou enjoado, se ele teve palpitação, nada disso vai ser influenciado pelo fato dele saber se ele tomou ou não tomou a vacina. Porque como a pessoa é muito subjetiva, o fato de saber que está tomando a vacina, ou pelo contrário, saber que não está tomando, pode modificar suas reações, tá? E o duplo cego, muitas vezes, nesses ensaios clínicos, a gente tem vários hospitais e na rede humana, né, vários países trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos, né, com o John Hopkins lá dos Estados Unidos. Lá é feito todo o delineamento do ensaio clínico, né? E vários hospitais brasileiros de outras partes do mundo participam. Os médicos que estão participando, eles selecionam as pessoas, mas eles também não sabem se elas estão tomando placebo, né? Ou se estão tomando medicamento. Isso significa que a pessoa não vai ter uma reação diferenciada por saber se tomou ou não tomou o medicamento, e nem o médico vai fazer perguntas ou vai aferir as variações nesse indivíduo, nos testes que fizer, se ele também não souber se ele é grupo tratamento ou grupo placebo, tá? Então, isso se torna bastante efetivo, tá? Então, assim, aqui tem um pouquinho falando sobre risco, né? Então, risco, probabilidade da ocorrência de um evento. Então, existem fórmulas para a gente calcular risco, né? E isso a gente não vai entrar em detalhes a respeito disso, mas vocês vão ver, existem muitos estudos de risco já publicados na literatura, e a gente avalia, eu tive uma colega que avaliou o fator de risco, por exemplo, para a pessoa desenvolver uma salmonelose, né, ter uma diarreia por salmonela, consumindo ou não carne de porco cru, tá? E aí, assim, é muito baixo o risco, por quê? Porque as pessoas não consomem. A única forma que teria de consumir carne de porco cru seria um salsichão mal passado, um salsichão cru. Tem gente que come, né? Tem gente que desmonta o salsichãozinho ali e faz quase como uma comida árabe, né? E acaba comendo cru. Mas isso, assim, é menos de 1 em 100, tá? Então, com isso, as pessoas estão pouco expostas, né? Se elas são pouco expostas, o fator de risco é muito baixo, né? O fator de risco, então, é aquilo que associado aumenta a probabilidade, né?
Então, pode ser um fator isoladamente ou pode ser um grupo de fatores que, se o indivíduo for exposto àqueles fatores, ele vai, então, aumentar a probabilidade dele ter um evento, né, uma doença. E fator de exposição, então, é o fato do indivíduo ser exposto àquele chamado fator de risco, né? Então, o que pode desenvolver a doença? Aqui a gente usou várias vezes, né? A questão do manejo, campo molhado, introdução de animais novos, utilização de alimentação diferente, né? Isso pode ser o meu fator exposição, então os animais foram expostos a esse fator, e a partir daí, então, eles vão ter risco de adoecer, tá? Isso aqui é uma formulazinha que eu não vou exigir de vocês em forma alguma, mas para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha com as questões de cálculo de risco, né? A gente sempre vai ter que ter essas tabelas 4x4 que dão para a gente sempre quantos... E a gente trabalha aqui os expostos e não expostos na esquerda, né? Então, exposto foi exposto ao fator de risco e não exposto, e aí, dentre os doentes, quantos são doentes expostos ao fator, quantos são doentes não expostos, quantos não doentes foram expostos ao fator e quantos não doentes foram expostos. Isso a gente tem essas fórmulas para calcular. Normalmente a odds rate é uma que aparece fácil para a gente nos programas estatísticos, né? E a gente consegue estabelecer, então, uma relação entre elas e a partir daí determinar se esse fator em si ele tem ou não chance de aumentar a probabilidade daquele grupo de indivíduos adoecerem por conta daquele fator, tá? E aqui ainda algumas explicações a respeito do fator de relativo, né? Então, risco relativo é taxa de incidência, né? É a relação entre a taxa de incidência do grupo exposto sobre a taxa de incidência no grupo não exposto. Isso é uma questão matemática que a gente pode tirar a partir daquela tabelinha construída 4x4. E a partir daí a gente vai ter, então, um valor. Se for igual a 1, significa que o fator não tem nenhuma relação, né? E se ele for, quanto maior ele for, maior é a chance dele desenvolver a enfermidade, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com a questão de risco, calcula o risco relativo de vários fatores, e a gente vai ter lá, um fator tem risco 5 e um outro fator vai apresentar risco 13. Nossa, então, quem é exposto ao fator com risco 5 tem 5 vezes mais chance, né, de adoecer. Quem tem um fator de risco 13 ou 15 tem tantas X vezes mais chance de adoecer, tá bom? Isso é algo interessante, porque principalmente quando vocês enxergarem isso nos estudos epidemiológicos, né, ter uma ideia clara do que significa cada um dessas informações e desses conceitos, tá bom? Então, por hoje era isso, né? A gente continua na próxima aula, né? Mais adiante a gente vai trabalhar um pouco com exercícios a respeito de cada um deles. A gente ainda tem mais uma aula sobre métodos populacionais de diagnóstico e encerramos então a nossa trajetória com a epidemiologia, pelo menos com alguns conceitos de epidemiologia. Nos vemos na próxima aula, então. Um abraço a todos.